Olá, que a paz esteja conosco. Já parou para pensar que a nossa vida pode ser mais do que uma simples sucessão de tarefas? Que ela pode ser, na verdade, um caminho com um destino sublime e que é acessível a cada um de nós? Hoje vamos juntos refletir sobre esse convite, o chamado à santidade. Sabe, a palavra santidade, muitas vezes ela soa como algo distante, né? Coisa para grandes santos, figuras históricas que vemos nos vitrais das igrejas. Mas e se essa ideia não for bem assim? E se o convite mais importante da nossa vida estiver sendo feito exatamente agora? Bem no meio da nossa rotina comum. Quando Cristo caminhava e pregava, a multidão ao redor dele era gente de todo tipo, mães, pescadores, artesãos, estudiosos. A mensagem era para cada um deles, sem nenhuma exceção. O chamado à santidade, portanto, é universal, é para toda a alma, exatamente no lugar em que ela está. E olha só, essas não são palavras de um filósofo, de um pensador qualquer. São as palavras do próprio Cristo, ditas de forma direta. Ele não está sugerindo, ele está nos convidando a uma meta altíssima. Isso mostra a origem divina desse chamado, um chamado universal à perfeição. E essa não é uma ideia nova, de forma alguma. Pelo contrário, é uma doutrina fundamental da nossa fé. Algo que foi reafirmado com muita força pelo Concílio Vaticano II. A mensagem é bem clara. A plenitude da vida com Deus deve ser encontrada no nosso caminho específico, na nossa profissão, na nossa família, no nosso estado de vida. Certo, o ideal é lindo, a gente entende, mas a realidade é exigente. Como é que a gente traduz esse chamado tão grandioso para a nossa vida prática, entre e-mails, prazos, contas para pagar e o cuidado com as pessoas que amamos? A resposta, por incrível que pareça, é mais simples do que a gente imagina. O ponto central é este. A santidade não está em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer as coisas comuns, as coisas ordinárias, com um amor extraordinário. A matéria-prima da nossa santificação é a nossa própria vida, exatamente como ela é. Um senhor escrivá de Balaguer nos deu um resumo desse caminho em 3 passos bem práticos. É como um mapa para a gente encontrar Deus no coração das nossas atividades diárias. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos. Primeiro, santificar o trabalho. O que isso significa? Significa fazer bem a tarefa que temos em mãos. Pense bem, não podemos oferecer a Deus algo mal feito. Seja a tarefa de um médico, de um estudante ou de uma mãe cuidando do seu lar, a busca pela perfeição humana, pela competência, pela justiça, é o primeiro passo para transformar essa atividade em oração. O segundo passo é santificar-se no trabalho. É aqui que a nossa atividade vira um diálogo com Deus. Quando a gente oferece o nosso esforço, quando aceita uma pequena dificuldade com paciência, quando pratica a perseverança e a caridade com os colegas, o trabalho deixa de ser só uma obrigação e se torna um verdadeiro lugar de encontro com o Senhor. E por fim, santificar com o trabalho. Este é o lado apostólico da coisa. A maneira como um cristão resolve um problema, sua ética, sua alegria, sua calma diante das dificuldades, tudo isso se torna um testemunho. Um testemunho silencioso, mas muito poderoso. É a nossa fé se tornando visível e atraente para quem está ao nosso redor. A nossa missão hoje não é tão diferente da dos primeiros cristãos. Eles não se isolaram de um mundo hostil. Eles o transformaram por dentro, sabe? Como um fermento na massa. Hoje, nós somos chamados a fazer o mesmo, a estar presentes em todas as realidades do mundo e reconduzir tudo a Deus. Não fugindo, mas estando presentes. E é aqui que a gente percebe a urgência. Essa frase é muito profunda. Ela nos diz que os grandes problemas do mundo não se resolvem só com novas leis ou tecnologias. A raiz do problema está na transformação do coração das pessoas. Em outras palavras, o que causa as crises é a falta de santos. Esse apelo é constante. Nós precisamos de pessoas que sejam especialistas em humanidade, que entendam o coração humano e, ao mesmo tempo, sejam pessoas de oração, apaixonadas por Deus. Pessoas que vivam plenamente no mundo, sem serem do mundo. Então, a pergunta final nos leva de volta ao começo, mas agora com um senso de urgência, de possibilidade real. A santidade não nos tira a nossa humanidade. Pelo contrário, ela nos torna mais humanos. Que pequeno passo, que tarefa comum do nosso dia pode ser o começo ou o recomeço deste caminho de perfeição, hoje? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.